Olá, sejam bem-vindos à live. Uma live com conteúdo muito importante, né, ao meu ponto de vista. Uma live com conteúdo que é necessário que a gente tome conhecimento, né, que a gente mude a nossa cabeça para o novo modelo que a sociedade está adotando, né? Certo, errado, isso a gente vai discutir agora. Assim como é novidade para vocês, esse cenário é novidade para mim também. Então, eu tive várias ideias assistindo autoridades no assunto falando, pensamentos meus mesmos também. E eu resolvi fazer essa live para partilhar com você, que é gestor de drogaria ou trabalha em drogaria e pode ajudar o seu gestor, para que a gente possa juntos, né, não só sustentar o nosso negócio, mas também, de alguma maneira, ajudar a nossa sociedade, né? Então, eu acho que isso é fundamental para os pequenos empreendedores, né? Eu creio que muita gente que me segue tem farmácias pequenas, né, de farmácias independentes, com um faturamento interessante, mas não grande o suficiente para aguentar um cenário que vem por aí, né? Então eu faço questão de partilhar isso com vocês. Gente, é o seguinte, hoje, não só no Brasil, mas como num cenário global, a gente vive uma situação de pandemia do coronavírus, né? Isso não é novidade para ninguém. Só que antigamente muita gente falava daquela crise econômica que teve 2013, 14, 12. Só que, na minha opinião, empresários que conseguiram se adaptar, ser versátil, ser diferente, essa crise não afetou bastante, né? Afetou as pessoas que não tinham muita vontade, né? Talvez um pouco de preguiça de inovar, de fazer algo diferente. E não era eu não considerava uma crise, né? Hoje nós vivemos uma crise global, uma crise mundial, onde empresas morrerão, né? Onde várias pessoas ficarão desempregadas por conta dessas empresas não sobreviverem, né? Hoje 70% dos empregos são gerados por pequenas empresas. Então a gente precisa fazer algo para sustentar essas empresas dentro do negócio delas, para que elas sustentem a nossa economia, sustentem o emprego dos funcionários e tudo concorra para que normalize, né? Se caso a gente não tomar atitudes, muitas empresas fecharão e muitas pessoas ficarão desempregadas, né? A previsão é que o Brasil fique com 25 milhões de pessoas desempregadas. Meu amigo, 25 milhões de pessoas desempregadas, não é pouco, né? E o que a gente vai fazer com tudo isso, né? Qual vai ser a nossa conduta dentro da drogaria? Eu falo hoje aqui especificamente para a drogaria, mas algumas das coisas que eu vou dizer aqui, elas valem para outros negócios também, né? Então a gente precisa adaptar o nosso dia a dia da nossa empresa para o novo, para o que vem diferente, né? A gente tem ouvido falar, né, as prefeituras, os governos, enfim, das 2 próximas semanas, né, onde a minha filha, por exemplo, vai ficar 2 semanas em casa porque foram suspensas as aulas. Consultórios odontológicos receberam a solicitação da agência sanitária para fechar o consultório, né? Então, assim, você imagina o tanto de gente que está deixando de faturar. E isso acontecendo, o nosso negócio da drogaria sofre total impacto mediante isso, né? Então, a gente precisa entender o que está acontecendo. Só que a mídia, né, as pessoas dizem sobre 2 próximas semanas, que será o ápice, né? Só que a gente sabe que não vai ser daqui 2 semanas, né? O ápice ele vai estar acontecendo aí no começo de abril, maio, por ali, né? Que é onde vai começar a aumentar esses casos, né? Porque crises respiratórias têm esse pico, né? Mais ou menos nessa faixa do ano. Então,
essa previsão ela vai ser diferente, né? A China demorou 3 meses para se recompor desde que começou a aumentar o número de casos, né? Então aqui no Brasil eu creio que pode ser que seja menos, pode, mas a previsão são 3 meses de recessão econômica, 3 meses de adaptação por esse novo modelo que a gente vem vivendo, que as pessoas ficam em casa, pelo menos é a recomendação, nem todo mundo faz, né? Você vê aí nas mídias que o governo do Rio de Janeiro suspendeu as aulas e o que aconteceu? A praia ficou cheia, né? Então tem muita gente que não tem essa consciência de gravidade do que a gente tem vivido hoje, né? Como a gente aqui é da área da saúde, talvez muita gente já saiba disso, mas o problema do coronavírus não é o índice de mortalidade dele. O problema do coronavírus é que o contágio dele é muito fácil, né? E esse contágio fácil aumenta o número de pessoas com o coronavírus e vai encher os nossos hospitais ocupando leitos de pessoas que realmente precisam de um leito de UTI emergencial, um infarto, um derrame, doenças que são mais agudas, que precisam de leitos de hospital, só que eles vão estar ocupados por pessoas com coronavírus, né? Como a mídia está voltando para o coronavírus hoje, o foco da população morre uma pessoa, a pessoa fala, eu não sou insensível a pessoa morreu, beleza, mas morre muito mais gente por outras doenças. O problema não é o índice de mortalidade, o problema é os hospitais que vão ficar cheios por conta de pessoas com coronavírus. Tá? Então esse é o nosso problema. Então as pessoas precisam sim ficar em suas casas, sair na medida que realmente for necessário. Aqui em casa, por exemplo, a gente precisava fazer compra, o que a gente fez? A gente usou o aplicativo, né, o Rappi, e fez a compra no mercado aqui e ele vai chegar amanhã pra gente. Né? Por quê? Porque não devemos sair de casa. Né? Enfim. Então, dito isso, o que a gente pode fazer para sustentar o nosso negócio na drogaria, né? A nossa economia, mesmo depois que passar esses 3 meses de previsão, né, de normalização da doença, ela era de um jeito antes dessa pandemia do coronavírus e ela será de um outro jeito depois dessa pandemia do coronavírus, tá? Independente da normalização. Porque agora esse medo, esse impacto que essa pandemia gerou na população vai fazer com que a população se adapte ao novo. Então muita coisa nova vai acontecer. E o que você, empresário da drogaria, está fazendo para se adaptar a essa mudança que vem chegando, né, na nossa economia? O fato das pessoas ficarem em casa favorece com que elas não estejam indo aonde? Nos comércios locais, né? E a drogaria, ela não deixa de ser um comércio local. Então a drogaria não vende só medicamento, ela vende perfumaria, ela vende produtos que também são consumidos sem necessidade emergencial, né? E isso impacta, né? A venda de perfumaria numa farmácia corresponde a uma fatia em porcentagem grande do faturamento. Então, se você diminui esse faturamento dentro da sua drogaria, automaticamente você acaba diminuindo a possibilidade de crescimento da empresa, investimento e tudo que vem com o faturamento que a gente tem. Então, o que a gente pode fazer para atingir essas pessoas, né? Com essa reclusão social, com essas pessoas ficando dentro de casa, elas têm mais o quê? Mais tempo ocioso. Né? Tem muita gente que faz home office, por exemplo, a minha empresa, todos nós estamos trabalhando em casa, né? Cada um dentro do seu computador, dentro da sua casa, a gente conversa aí nos grupos de WhatsApp, outras ferramentas de comunicação, mas cada um trabalhando, eu na minha casa e a equipe, cada um na sua casa, para contribuir também com essa quarentena que se instalou, né? E com isso, tem gente que trabalha, tem empresa que simplesmente dispensou os funcionários, né? Então a galera está com muito tempo ocioso. Mas a pessoa fala, mas Danton, tudo bem, eles estão com tempo ocioso, mas eles não têm grana, né, para poder gastar com a gente. A economia agora está
tá perigosa, tá assustada, né? O dólar batendo 5,20, né? O dólar está altíssimo, isso é reflexo do que a economia está passando, né? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa gerar valor para essas pessoas que estão reclusas, em quarentena, a fim de que a gente possa favorecer um tipo de serviço que a gente presta, que é o quê? O delivery. Né? A entrega em casa, você tem que bater na tecla dessa entrega domiciliar, que isso favorece com que a pessoa não precise sair de casa para ela comprar o medicamento, para ela comprar o shampoo, para ela comprar o que seja, objeto de higiene, o que seja que ela precisa para não precisar ir no mercado, por exemplo, ela pode pedir na sua farmácia. E ela pedindo na sua farmácia, você vai, entrega, salienta que o entregador usa álcool 70, se for necessário pôr máscara no entregador, tudo que favoreça para que ela sinta-se segura em pedir produtos da sua drogaria. Então, as pessoas estão mais dentro de casa, elas têm mais tempo ocioso, o que você tem que fazer? Gerar valor para elas. Como que você gera valor para elas? Você pode ter o contato delas no seu WhatsApp e de vez em quando mandar algum tipo de conteúdo para ela, tá? Falando sobre o coronavírus, né? Falando sobre doenças que podem ser contagiosas, falando de hipertensão, falando de diabetes, falando do que seja de medicamento, efeito colateral, mas gerando valor para ela, certo? E, de vez em quando, salienta o serviço de entrega domiciliar que a sua farmácia tem, né? Isso é muito importante, não só para o faturamento da sua farmácia, mas como saúde pública. Se você entrega esse produto na casa do seu cliente, ele não precisa sair de casa. Se ele não sai de casa, a chance de contaminação é muito maior. Então, vai além de um processo de venda, um processo de marketing, mas sim um processo de saúde pública. É essa a nossa contribuição que a gente pode ter, né? E eu estava conversando com um amigo meu economista, li um pouquinho sobre isso na internet e o que as pessoas dizem, né? A Caixa Econômica Federal, por exemplo, adiou 60 dias o pagamento das dívidas, das contas que as pessoas têm com a Caixa, podendo se estender a 120 dias. Né? Então, assim, o que isso quer dizer? Quer dizer que as grandes estão fazendo ações de incentivo à economia. Para quê? Para que a economia não quebre, para que o cidadão ele tenha dinheiro suficiente para o básico. O que é o básico, gente? É alimentação e saúde. E onde que a gente está nessa? Na saúde. O ser humano precisa continuar tomando o remedinho dele lá de uso contínuo, as pessoas vão continuar ficando doentes, elas precisam de medicamento. Então, a gente está no básico. Então, eles vão dar prioridade para o básico. A gente precisa martelar em cima disso, porque nós somos o básico. Só que nós somos o básico lembrando a pessoa sobre a entrega domiciliar, né? Então, a gente tem que fazer um marketing, ação, uma campanha em cima desse tipo de serviço, tá bom? A gente tem que... acho que a palavra não é aproveitar, mas a gente tem que entender o novo cenário que a gente tem para poder... ajudar a nossa empresa no faturamento e ajudar também o nosso cliente. Então, entenda, por exemplo, os impostos federais, né, com relação às empresas Simples Nacional, eles estão sendo jogados dessa época, desse trimestre, se eu não me engano, para o segundo semestre. Isso também é um incentivo, né? O governo permitiu que as empresas diminuam o salário dos seus colaboradores, contanto que diminuam também a carga horária, né? Um exemplo grosso, ele ganha 2 mil, você diminui para um salário mínimo, ele fica mais em casa. Para quê? Para que as empresas tenham fôlego para continuar pagando o seu funcionário e não mandar ele embora, e esse colaborador ainda tenha um subsídio para o básico, que é alimentação e saúde, que aí a gente entra também nessa, né? A gente também faz parte do básico do ser humano. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu fiquei, acho que desde setembro, sem estar aqui postando conteúdo, porque muita coisa mudou para mim. Eu mudei de casa, eu ganhei uma filha linda, né, a Marina, que inclusive, se ela chorar, eu estou em casa, né, se ela chorar, peço desculpas, mas ela está aqui comigo.
a minha empresa mudou, eu estou em outro local, trabalhando agora com marketing, estudei muito marketing e novidades virão por aí. Eu tenho muito conteúdo bacana para te ajudar no marketing, né? Um marketing moderno, um marketing que está chegando para ficar. Então eu vou liberar conteúdos para vocês a respeito desse tipo de marketing, para você adaptar. Cara, e por que eu fiz essa live hoje? Eu estava postergando o início dessa produção de conteúdo, mas quando eu assisti o vídeo do Sérgio Rocha, o Dr. Vendas, falando a respeito, eu falei, gente, eu preciso me movimentar, eu preciso contribuir para a minha classe de drogaria, algo que possa fazê-los virar um pouco a chave para o que vem, né? Para que a gente possa versatilizar o nosso negócio, né? E esse marketing que eu estudo e que eu vou ensinar para vocês é um marketing que tem tudo a ver com um novo modelo de negócio que a sociedade está vivendo hoje pela quarentena do coronavírus, que é um marketing de conteúdo, é geração de valor. Então você pegar o seu Facebook, seu Instagram, né, da drogaria e publicar conteúdo mesmo, falar do coronavírus, explicar o que pode ou não pode fazer, explicar para eles também o ganho que eles têm consumindo na sua farmácia, que tem o delivery, que ele não precisa sair de casa, consumindo produtos como higiene pessoal, medicamentos, enfim, tudo que vem de dentro de uma drogaria, né? Então a gente batendo em cima dessa tecla, onde as pessoas estão mais em casas, mais propensas a consumirem conteúdo da internet, né? Porque elas vão se ocupar de alguma outra coisa. Nem todo mundo está fazendo home office, simplesmente estão dispensados, como eu falei agora há pouco. Então a gente precisa adaptar aquilo que a gente está vivendo para o nosso negócio, né? Os 3 próximos meses serão cruciais para o que vem adiante. Se você não se adaptar àquilo que está chegando, a sua empresa corre um sério risco de morrer. E eu não quero que a sua empresa morra, o governo não quer que a sua empresa morra, ninguém quer que a sua empresa morra. É necessário que você se adapte e entenda um novo modelo de negócio para você se adaptar ao que está acontecendo. Então, vou repetir. Bater firme no delivery, marketing, tanto pelo WhatsApp, Facebook e Instagram. Você liberar conteúdo, sem pedir para que a pessoa venha até a sua drogaria, simplesmente liberar o conteúdo de valor. Você vai gerar valor para os seus clientes sobre dicas de saúde pública, ditos populares, né, que o pessoal fala que tomar, por exemplo, suco de manga com leite faz morrer, enfim, quebrar esses ditos populares, né? Chá não sei do que, cura não sei o que. Isso vai favorecer também o estudo para os seus colaboradores, né? Liberar sobre doenças, comorbidades como diabetes, hipertensão, enfim, artrite, artrose, todas doenças que requerem algumas atenções. Então você vai fazer essa liberação de conteúdo gratuito, simplesmente gerar valor para eles, tá? Dizendo que nessa época é importante fazer tal coisa ou outra coisa, enfim, impulsionar esse tipo de publicação para os seus clientes, para que assim você consiga atingir mais pessoas, batendo firme no delivery e assim trazer mais faturamento para a sua drogaria, tá bom? E aproveitar que eu até agora não vi ninguém falando a respeito especificamente de drogaria para ações, né? E eu acho isso muito importante. Não quero ver drogaria fechando, não quero ver gente sendo demitida, desemprego, né? A gente precisa contribuir para que as farmácias respirem, né? Um pouco menos de oxigênio dessa vez, mas continuem respirando para passar por esses 3 meses e assim a gente sair mais forte disso aí, né? Porque todo término de crise sempre tem um crescimento depois, sempre. A curva é sempre ascendente depois da crise. Então a gente vai achar novos modelos de negócio, a gente vai achar novos modelos de vendas, enfim. Essa é a hora de você estudar e sair à frente do mercado, né? Como eu disse no começo, assim como é novo para vocês, é novo para mim,
né? A gente acompanha diversos empresários, diversas autoridades nesse nicho de empreendedorismo, e o que eu tenho de ideias, de coisas para se fazer nesse momento difícil da nossa sociedade, eu vou trazendo aqui. Agora eu trouxe esse modelo de marketing que com o tempo aí eu vou liberar mais conteúdos, ajudando vocês efetivamente a pôr isso em prática, né? Para que a gente possa aumentar o faturamento da nossa farmácia, da nossa drogaria e passar por tudo isso aí ileso, né? Algumas cicatrizes, algumas feridas, mas vivos, ilesos. Que eu não quero de verdade que as farmácias encerrem aí e muita gente desempregada, né?